Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Havendo o número regimental das senhoras e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 41ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Ordem do dia. Proposição em regime de urgência. Discussão e votação do projeto de lei número 251 de 2021, de autoria do senhor governador, que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico com fundamentos nos artigos 2º, inciso 14º e parágrafo 3º, inciso 6º, a linha B da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Em discussão, as senhoras e senhores deputados que têm interesse em discutir a matéria, queiram se inscrever pelo chat. A primeira inscrita, a nobre deputada Janaína Pascoal. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. Eu acompanhei todas as reuniões, todas as audiências públicas referentes a esse projeto. Cumprimento o líder do governo pela condução das audiências, pela chamada das audiências. Cumprimento também o senhor secretário Penido, que participou de todos os encontros, tanto as audiências públicas como alguns colégios de líderes, e foi muito atencioso, respondendo às dúvidas e atendendo todas as demandas. No entanto, eu sigo entendendo que o projeto não é bom, né? E respeitosamente vou explicar por quê. O projeto foi apresentado primeiramente como cumprimento de vamos dizer assim, de um requisito federal, né, do marco do saneamento, para que São Paulo, primeiro, pudesse receber verbas para fins de universalizar tanto a distribuição de água potável como a recolha e o tratamento do esgoto, né? Então, para que São Paulo pudesse receber essas verbas, seria necessário dividir o estado nas rurais, né, que são essas regiões criadas por esse projeto. E, além dessa divisão ser necessária para receber essas verbas, o projeto foi apresentado com o argumento de que se o Estado de São Paulo não fizesse essa divisão por conta própria, a União estabeleceria esses cortes no nosso território. Então, houve um argumento, primeiro, orçamentário, financeiro, econômico, e um argumento, segundo, vamos dizer assim, de soberania, né, ou federativo. Vamos, né, nós, Estado de São Paulo, vamos fazer a divisão conforme os nossos critérios, para que a União não haja, né, em virtude do não cumprimento de um requisito que tem que ser observado até o meio desse ano, se eu não me engano, 15 de julho. Aí nós fomos para as audiências. Apareceram vários especialistas de entidades do Ministério Público, colegas deputados, cada um com a sua perspectiva, trouxeram as suas colaborações, indicaram especialistas. E quando eu levantei o argumento, na verdade, perguntei de onde é que viria esse tal dinheiro, né, para fazer a universalização do saneamento, o secretário respondeu que, na verdade, não há previsão de remessa de verbas federais, não há, e que essa universalização ocorreria por força da junção de municípios mais potentes, ou seja, mais capazes economicamente, com municípios mais vulneráveis. E que as obras necessárias para sanear seriam pagas
pela própria prestação do serviço. Tá? Então, assim, deixa eu repetir para que fique claro. Quando o PL chegou, num dos encontros, o argumento era de que nós tínhamos que cumprir esse requisito, aprovar esse projeto até o meio do ano, fazer a divisão do território para receber verbas federais. Quando eu perguntei que verbas eram essas, de onde é que elas viriam, né, quais seriam os critérios para a utilização, o secretário disse não, né, houve uma má compreensão. Não tem verbas federais para serem enviadas depois da aprovação desse projeto. Na verdade, as obras, e todo mundo sabe que as obras de saneamento são caras, serão feitas com o pagamento do serviço prestado. Essa resposta não me convenceu. Porque se fosse verdade que o pagamento do serviço prestado seria suficiente para universalizar o saneamento no estado de São Paulo, e aqui eu falo mais de tratamento de esgoto até do que de distribuição de água, se fosse suficiente, nós não precisaríamos nem do projeto, já teria universalizado. Porque no estado de São Paulo, inclusive, é sabido que muitas residências pagam pelo tratamento do esgoto sem ter o esgoto tratado. Então, eu não consigo ver potencialidade do pagamento do serviço, né, garantir a universalização do saneamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não queremos que a União chegue aqui de maneira arbitrária e divida o nosso território. O problema é que o Estado, né, por meio deste projeto, também está dividindo o território de forma autoritária. Porque não há, a verdade é que não há critérios. Né? Alguns colegas sustentaram, lastreados nos estudos do Ministério Público, que o critério deveria ser o das bacias hidrográficas. Outros colegas defenderam a questão geográfica, até porque, como se pretende, mediante esse projeto, garantir, vamos dizer assim, os municípios que são servidos pela Sabesp, né? E aqui não tem críticas, todo mundo sabe que eu sou uma defensora da Sabesp, mas como se pretendeu, mediante esse projeto, vamos dizer assim, garantir o que já é Sabesp, existem vários focos, né, de municípios que estão, vamos dizer assim, na tal da Urais Sudeste, né, que é atendida pela Sabesp, criando buracos no mapa da divisão. Então, de certa maneira, a divisão estadual, ela também foi arbitrária, porque se preservou o que era a Sabesp e dividiu, entre aspas, né, o resto, né, segundo o secretário, pensando num critério econômico-financeiro, unindo municípios mais pobres, municípios mais ricos, para que os mais ricos financiassem os mais pobres, né, por meio do pagamento do serviço. Então, os dois argumentos trazidos para casa, a meu ver, não se sustentam, porque a divisão também é sem critérios geográficos, hidrográficos, e a divisão feita não possibilita a universalização, porque por mais, entre aspas, ricos que sejam os municípios, eles não terão condições de bancar as obras que precisaram ser feitas no seu território e nos territórios dos municípios vizinhos. Além dessas questões mais palpáveis, né, tem um problema aí de sobreposição de autoridades, que eu tenho levantado não só neste PL, levantei a questão no PL dos distritos turísticos, provavelmente enfrentaremos quando debatermos as regiões metropolitanas. O Poder Executivo falha, né? E eu posso atribuir ao Poder Executivo, porque quando um deputado tenta fazer, o projeto é barrado porque se entende que é inconstitucional. Né? Até a gente na CCJ acaba seguindo a orientação, porque fatalmente o projeto não vai ter sucesso. Mas são muitos projetos que se sobrepõem. Divisão do Estado em distritos turísticos, divisão
divisão do Estado em regiões metropolitanas, em aglomerados, agora em rurais, né? Criação de uma série de conselhos, todos sobrepostos, né? As autoridades, as entidades interfederativas. Então, ficou um limbo de poder, né? Não se sabe bem quem é que vai decidir, se são os municípios em conjunto, num conselho, vamos dizer assim, se é uma tal entidade interfederativa que se sobrepõe aos municípios. Não se sabe qual é a atribuição, a obrigação, as obrigações que o Estado de São Paulo, Poder Executivo... Estão me ouvindo? Cortou? Cortou? Não. Estamos te ouvindo sim, deputado. Estão me ouvindo, presidente? Sim, sim, estamos ouvindo bem. Ok, não é que travou para mim, perdão. Obrigada, presidente, obrigada. Não se sabe quais são as competências, as atribuições, as obrigações que o Estado de São Paulo terá, Poder Executivo, nesta universalização do saneamento. Eu tenho medo de nós aprovarmos esse projeto, né? Não ficou claro para mim bem com qual finalidade, e aí, quando chegar 2030, né, quando chegar a hora de, vamos dizer assim, prestar contas, dizer, olha, nós não temos culpa, nós fizemos a nossa parte, né? As entidades interfederativas, as autoridades previstas no Estatuto da Metrópole, no Marco do Saneamento, ou no PL aprovado pela Assembleia, elas aqui não cumpriram o seu papel. Então, existem muitos buracos nesse projeto. Eu perguntei para o secretário, né, e aqui quero deixar bem claro que, diferentemente de vários colegas que são resistentes a esse projeto, todos sabem que eu não tenho nenhum problema com a iniciativa privada, né? Eu não tenho nenhuma objeção em concessões, privatizações, né, contratações, desde que sejam bem feitas. Eu perguntei para o secretário, eu falei, este projeto está sendo pensado para fins de concessão, para fins de privatização? Porque alguns colegas levantaram essa tese de maneira, vamos dizer assim, crítica. Eu não critico, porque eu acho que é a iniciativa privada que tem dinheiro para a gente universalizar o saneamento. O problema é que o projeto nem foi pensado para uma coisa nem para outra. Porque quando eu perguntei isso para o secretário, ele disse, de maneira nenhuma, doutora. Não é nosso objetivo. Não é nosso objetivo privatizar nem conceder. Não sei se ele estava respondendo especificamente sobre a Sabesp, ou se estava falando no geral. O que ficou muito claro nas nossas audiências públicas é que não existe um dia seguinte a esse projeto. Eu fico muito preocupada toda vez que o Executivo manda um projeto para casa, aparentemente para cumprir tabela, sem ter um dia seguinte do projeto, né? E isso vem acontecendo. Então, assim, às vezes a gente vai para a audiência pública, não é para entender o que está escrito, né? A gente sabe ler, a gente entende o que está escrito, é saber o seguinte, tudo bem, em aprovando isso aqui, o que é que o governo do Estado vai fazer, né, para implementar? Então, por exemplo, hoje nós estamos debatendo o projeto do saneamento. Chegou hoje na casa um projeto pedindo autorização para que o Poder Executivo realize empréstimos da ordem de quase 6 bilhões de reais. São 5 bilhões internamente e mais uns tantos milhões de dólares externamente. Para infraestrutura, para tecnologia. Eu fiquei pensando, será que é para obras de saneamento? Né? E o Estado vai fazer essas obras independentemente dessas entidades interfederativas? Eu gostaria de ver um plano, sabe? Um plano, no mínimo, de médio prazo. E não apenas um projeto para cumprir, vamos dizer assim, tabela, cumprir o prazo do marco do saneamento, impedir que a União venha aqui nos dividir. Está faltando planejamento. Eu venho percebendo isso em vários projetos, desde o PL 01, que nós autorizamos tantas coisas e depois não aconteceu nada. Então, uma dificuldade muito grande de implementação, do que se manda para essa casa.
Os projetos, eles precisam se comunicar. Não dá para a gente aprovar uma divisão do Estado sem clareza de qual vai ser o dia seguinte, aí daqui 2 semanas autorizar um empréstimo de 6 bilhões, sem saber exatamente quanto desse dinheiro vai ser aplicado em saneamento. Então, como o governo tem muita... E aí eu respeito todos os meus colegas, o voto dos meus colegas, não estou aqui de maneira nenhuma constrangendo ninguém, mas como o governo tem eles aprovando projetos que, no fim, não são bons para a população, porque não existe uma cobrança da qualidade do projeto, da qualidade não só da redação, da qualidade técnico-jurídica, mas da qualidade de potencialidade de implementação. Então, eu realmente vou obstruir o projeto. Quando o governo tiver quórum, e eu sei que vai ter quórum, eu vou votar, porque é o que tem acontecido sempre. Eu, Janaína Pascoal, vou votar contrariamente ao projeto. Já manifestei essa minha posição na bancada, Sei que tem colegas que, em regra, da minha bancada votam com o governo, e eu sempre os respeitei. E, como sempre, vou deixar a minha bancada livre, porque é da minha natureza e da natureza do próprio grupo, do próprio partido. Mas esta é a minha posição. Pedindo encarecidamente para o bem de São Paulo que o Poder Executivo cuide, ao mandar projetos para esta casa, de já apresentar o que será o dia seguinte à aprovação. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína Pascoal. Dando sequência a lista de oradores inscritos para discussão. Com a palavra, o nobre deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, o senhor me ouve? Senhor presidente? Ouço bem, Paulo. Só que o senhor está sem vídeo. Paulo. Senhor presidente. Estou te ouvindo, Paulo. A minha conexão está oscilando. Eu vou me reescrever, por favor. Ok, problemas de conexão, Obrigado. Deputado Paulo Fiorilo. Vamos dar sequência, então, à lista de oradores inscritos. Com a palavra, a nobre deputada professora Bebel. Bem, bom dia, senhor presidente, deputado... André do Prado. André do Prado, desculpe. Sim, professora. Não, mas eu, como professora, eu também falho nas lembranças de nomes. Estamos em casa, mas professora. É uma satisfação. Um bom dia para o senhor, um bom dia para minhas colegas líderes deputadas, meus colegas líderes deputados, enfim, toda a Assembleia Legislativa, que os deputados compõem a Assembleia Legislativa, e todos que nos ouvem e assistem através da TV Alesp, entendo que é um espaço muito importante para o debate, de todos os projetos de leis. Eu começo dizendo o seguinte: eu vou começar pelo método de discussão desse projeto de lei. Eu acho que todos nós aqui, por mais divergência que eu possa ter, este projeto de lei teve debate. Nós não podemos dizer que não teve. Eu própria indiquei debater, uma debatedora, outros indicaram, isso teve. Foram três reuniões, uma numa semana e duas, uma geral, depois uma só com municípios e vereadores, com prefeitos e vereadores de municípios que tinha Sabesp e outras que não eram regidas pelos serviços da Sabesp. Então, nesse sentido, eu não tenho reparo a fazer do ponto de vista do método, talvez o tempo, Eu acho que seria, eu acho que eu tiraria da urgência, faria um debate mais qualificado e profundo, na casa mesmo, do que significa este marco regulatório, e o bem
que, se bem feito, se bem implantado, pode servir à população, né? Nós sabemos perfeitamente que o adoecimento de grande parte da população vem exatamente por não ter um saneamento básico, esgoto ao céu aberto, né? Então, são questões que exigem, sim, um plano diretor, um planejamento, né, execuível, que tenha diretrizes, metas, estratégias de como chegar a esse todo. Porque você está falando do estado de São Paulo na sua totalidade, muito embora é importante que a gente diga o seguinte, aqui a gente ainda não instituiu, por exemplo, não tem no estado de São Paulo um regime de colaboração. Se o artigo 26 da Constituição Federal, né, já fosse ele colocado, né, em prática, então o regime de colaboração daria conta de fazer, né, toda essa engenharia que tem que ser feita para colocar em prática esse marco regulatório, né? Eu venho de uma região que eu tenho a honra de dizer que, primeiro, o prefeito de Piracicaba, na época, que era o prefeito José Machado, do Partido dos Trabalhadores, ele constituiu o chamado consórcio das águas naquela região toda, né? Porque o rio Piracicaba não estava dando conta de abastecer, né, os habitantes de Piracicaba, então foi feito com o consórcio das águas. Ali ele construiu águas do Mirante, constituiu a própria forma de gestão da água, né? E faltou instituir, tem a tarifa social, mas uma tarifa social, então indicou a tarifa social e nisso ele deixa o governo, né? Aí, como é que eu diria, essa forma de abastecimento, isso foi seguindo danos e mais danos. Então, a gente tem coisas do tipo, falta água num bairro, vai faltar água, então desliga a água daquele bairro. Aí, quando a água vem, ela vem com uma força tal que mexe no ponteiro e sobe o valor da água, né? E isso é má gestão, né? Então, eu particularmente tive um embate muito forte, intenso, com o ex-prefeito, que era o Dr. Bajas Negri, né? Exatamente porque essa questão da água, e do saneamento básico é muito, como é que eu diria, precário em Piracicaba. Eu estou falando de Piracicaba, né, que não é qualquer município, é um município considerado desenvolvido, onde tem universidades, onde tem, enfim, avanço tecnológico, e, enfim, estou falando desse município em questão. Então, ter um marco regulatório, eu não vou achar ruim, eu só acho que não é por ter, né? A gente tem que ter um marco regulatório para fazer a população ter acesso a uma água potável de qualidade, né? A ter um saneamento, enfim. E isso tem que, embora a ementa do texto trazido para nós diga isso, né? Tem que ter uma universalização do planejamento. Eu não acho isso muito possível, sinceramente falando, eu não acho, né? Porque cada um com a sua sistemática, né? Cada um com o seu jeito, com o seu olhar local. Então, eu sinceramente não acho isso muito possível. Eu acredito que falta muitas coisas para responder, né, desse texto. Por exemplo, eu tenho dúvidas com relação, né, ao atendimento da legislação federal
e que os blocam tentam garantir sustentabilidade econômica, mas não se percebe nenhuma preocupação, né, com inclusão social. Os blocos apenas aparecem atender o interesse de futuras privatizações. E aí eu divido da senhora, deputada Janaína, né? Que eu acho que a água, ela e o saneamento, ela é algo da natureza, ela não vem para ser privatizada. Tem serviços, né? Gasta-se, mas é algo que já vem da natureza. Eu sou contra a privatização da água, né? E isso não coisa. Eu falo que uma questão central é que a tarifa social, né, é um instrumento importante para atender a população de baixa renda, né? E mais que isso, para que eles consigam acessar, porque se você garante uma tarifa social, tem o saneamento, tem a água, tem o esgoto, nós não vamos precisar gastar com saúde. Muitas doenças vêm exatamente da falta de esgoto, de ter aí como é que eu falo? Uma rede, né? Eu, por exemplo, você pega a Oeste, aqui a zona da Oeste Lapa, para cá, né? Para o lado de cá, beleza, vai para o fundo. A gente vê de tudo, você vê, né, as fezes na rua, passando ainda. Isso vai dar doença ou não vai? Claro que vai. Então, tem que ter, né, esse marco, mas não está muito claro no texto, né, de que forma vai constituir, na verdade, essa implantação desse marco. Isso precisa ficar muito mais claro, tá? Por isso que eu acho que o regime de colaboração, que nunca nós conseguimos colocar, nem na educação, nem na saúde, nem nada, sabe? Ele é o ponto de partida para que a gente, com um país com a extensão que temos, um estado com a extensão que temos, se não tiver os entes federados não caminharem juntos, nós não vamos avançar. Sinceramente, não vamos, né? Você faz um projeto, mas é uma carta de intenções, simples assim. Então, eu acredito que essa é uma questão que nós temos que aprofundar. O outro não valoriza a participação social, é uma coisa que a gente tem. Os comitês de bacia, por exemplo, que esse de Piracicaba, né, a gente acompanhou muito de perto, né, contam com um importante acúmulo técnico. Eu chamei um menininho para falar, menininho que eu falo porque a gente já não está mais jovem, então você fala menininho. Ele trabalha nesse consórcio, né? E ele apresentou para nós dados, né, que talvez muitos não têm conhecimento, né, da profundidade desse tema. E esse acúmulo na gestão de recursos hídricos, né, eles são importantes canais da sociedade civil, né, porque a população só sente isso, ela só sente quando ela abre a torneira e tem água, né, ou quando ela vai para o banheiro não tem água, ou quando não sequer tem o saneamento. Ela só sente isso dessa forma. Então, esse é um instrumento de mobilização importantíssimo, que chega muito perto da população, muito perto. É muito direto, ligado com a população. Por isso, eu acho de suma importância, não é qualquer matéria, é uma matéria importantíssima essa. Ela é básica mesmo, por isso o saneamento básico, né? A outra questão o PL não aborda a questão dos resíduos sólidos, não aborda, né? E drenagem. Não seria importante ir além das questões, né, dos serviços de água e esgoto? Porque os resíduos sólidos também é uma questão que a gente tem que aprofundar, né? E acho que a gente tem que organizar as consultas públicas, né? Através dos comitês de bacias, né? A gente precisa de mais prazo, portanto.
O governo não poderia negociar com apoio, né, de outros governadores a possibilidade de uma extensão, né, de prazo para regionalização junto ao governo federal? Por que tem que ser 21 de julho desse ano, né? Eu acho que com apoio de outros governadores, eu tenho certeza que o governador poderia fazer isso. Eu acho que essa matéria, né, ela tem a sua fundamentação legal no artigo 2º, inciso 15º e 3º, né, da Lei Federal 11.445, de janeiro de 2007, né, que trata do novo marco de saneamento básico, 14.026/2020, que alterou a Lei Nacional de Saneamento com vistas a facilitar a participação do setor privado. Isso é uma questão que, para nós, é muito difícil. É importante também que, na atual etapa, né, esse substitutivo, esse PL recebeu um substitutivo dos deputados Paulo Fiorilo e José Américo. 22 emendas foram protocoladas, né? E seria importante entender um pouco do teor, né, das emendas. Tem uma minha que trata da tarifa social, né? A outra, e também, claro, a que trata também da gestão gestão democrática, né? Nessa questão também. A outra é da professora, não é minha mesmo, que a professora Bebel, da Mônica, que coloca como instância executiva composta pelos poderes executivo e legislativo. Enfim, a Marinelu tem emendas. Eu acho que vários deputados e deputadas, Luiz Fernando Campos Machado, né? Então, eu acho que a gente poderia, se o líder do governo nos atender desta vez, né, poderia acatar pelo menos algumas emendas, né, para que a gente possa avançar. Agora, o central mesmo seria a negociação com os outros governadores, para que a gente pudesse ter mais tempo, sim, né, de aprimorar. Porque a questão não é esse negócio de ficar cumprindo data, cumprir tabela, né? Isso já está ficando cansativo demais. Eu acho que a gente quer um pouco ser protagonista nas leis que regem e, sobretudo, que regem políticas públicas no estado de São Paulo, né? E isso cansa muito a gente. Eu acho que por exemplo, eu acho que nessa legislatura nós já sentamos aqui, já apreciamos o quê? Mais de 3 ou 4 regimes de urgência, né? Eu acho que isso certamente coloca sobre os deputados uma responsabilidade muito difícil. Eu creio que a minha bancada também deve seguir isso, da forma como tem seguido. Nós vamos... Para concluir, deputada. Vamos votar na primeira, né? Na segunda, e na segunda, se der quórum, a gente vota não. Essa é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada professora Bebel. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra o deputado doutor Jorge do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, senhora deputada, senhores deputados, público da TV Alesp. Esse é um momento importante para a gente discutir um assunto de tamanha relevância, discutir o saneamento básico, né? A universalização dele no nosso estado é uma questão de extrema relevância. No entanto, eu acompanhei de perto, né, participei de 2 das 3 audiências públicas que foi realizada sob a presidência do líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, e também participei
ouvi atentamente as explicações do secretário Marcos Penida. E confesso para todas as colegas deputadas e colegas deputados, se a gente só ouvir o secretário, esse projeto é maravilhoso, se você só ouvir, porque ele explica tudo. Ele explica tudo que você tem dúvida, ele explica. No entanto, o que ele explica não está no projeto, infelizmente, lamentavelmente, porque a gente não pode aqui votar um projeto que não está claro, que não tem, que tem problemas, que falta clareza de como vai funcionar. Todos nós queremos o direito ao saneamento básico, acesso à água potável, à rede de esgoto, ao tratamento do esgoto. Todos nós queremos a universalização, porque isso é um direito constitucional, inclusive, né? Porém, fazer essa divisão que o Estado, o governador está propondo, da forma como está apresentada, eu não percebo que isso vai universalizar. Eu imagino, inclusive, que a otimização e o desequilíbrio econômico pode estar muito presente. E olha que eu sou um defensor também da Sabesp, porque a Sabesp é uma empresa de capital misto, mas é uma empresa de saneamento básico, né, que é muito importante para o nosso Estado. E sou radicalmente contra qualquer tentativa de privatização da empresa Sabesp, que é um patrimônio do nosso Estado. Mas a gente vê que esse formato que está sendo apresentado, como é que a gente tem lá no lote, na unidade 1, os municípios da Sabesp, por exemplo, do Sudeste, um município lá na região do Pontal, no nosso estado, no extremo do estado, e um outro município na Baixada Santista, apenas exemplificando. Como é que a otimização, o equilíbrio econômico e a comunicação dessa regionalização ou dessa unidade vai estar funcionando? Nós sabemos que tem cada município que tem uma realidade, um mais pobre, outro menos pobre, outro mais rico, do ponto de vista per capita, e o equilíbrio e a universalização tem que vir ao encontro de diminuir essa desigualdade, o que nós não conseguimos visualizar nesse projeto. Por isso, eu acho que a gente tem que discutir e trazer esse projeto como regime de urgência. Acho desnecessário. E vou ao encontro do que falou a deputada, nossa líder, professora Bebel. Não é por conta de uma data que nós temos aí, um limite de 15 de julho, que estabelece a lei federal, que nós temos que aprovar esse projeto a toque de caixa, sem discutir, sem apresentar sem considerar o substitutivo, as emendas, tudo porque o governador tem um prazo. Todo prazo ele pode ser revisto, especialmente numa situação como essa, em que nós estamos falando da universalização e do esgotamento sanitário, do investimento para o nosso Estado, da qualidade de vida, do saneamento básico das pessoas que moram no nosso Estado. Então, nós não podemos simplesmente, a pretexto de termos uma data aí que nos pressiona, ou pressiona o governo, melhor dizendo, simplesmente a gente aprovar esse projeto a toque de caixa. Então, as audiências públicas foram importantes para esclarecer. No entanto, as audiências públicas também têm que aceitar sugestões para que as emendas sejam absorvidas pelo projeto. Porque senão a gente discute, a oposição aqui, né, faz aí o seu papel, e se inscreve para discutir, e depois simplesmente aprova o projeto. O governo tem maioria na Assembleia e aprova o projeto como ele veio. E ele é muito, do ponto da forma como ele foi apresentado, ele precisa ser bastante melhorado. E se a gente não utilizar o parlamento, que é o local adequado de se falar, de se discutir, de se debater, de se ouvir as ideias, de se aperfeiçoar os projetos, para a gente melhorar a qualidade de vida dos munícipes, das pessoas, dos moradores do nosso Estado, para que serve o parlamento?
Então, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente, esse não é o primeiro projeto que a gente vê dessa maneira. Recentemente aprovamos um outro projeto aqui, foi aprovado aqui um outro projeto, que é o 723, que também a gente apresentamos várias sugestões, que é aquele que cria os distritos turísticos. A gente apresentou várias sugestões, no entanto, nenhuma delas foram absorvidas, nenhuma delas foram assim. Então, para que serve o parlamento? Para que servem as audiências públicas? Para que serve a discussão no plenário aqui, se a gente não pode, se as ideias não podem, as boas ideias não podem ser absorvidas para melhorar o projeto? Então, é preciso que o governador e o presidente dessa casa, o líder do governo, trate os deputados e as deputadas com um pouco mais de respeito. Porque senão a gente fica, olha, vamos passar o tempo, vamos discutir aqui, vamos utilizar os 15 minutos de discussão, vamos debater, vamos obstruir. E, na verdade, o projeto depois é aprovado de forma muito ruim, da forma como ele veio. Quando ele vem para o parlamento, é para ser melhorado, é para ser debatido e melhorado. Porque se fosse para aprovar sem vir para o parlamento, não precisava nem estar aqui, não precisava nem de parlamento. Mas nós estamos num regime democrático, num regime em que o parlamento é o lugar para discutir e aperfeiçoar os nossos projetos. Por isso, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, da forma como esse projeto vem, toque de caixa, né, para a gente chegar aqui, discutir, aprovar, votar, é difícil, muito difícil. Como disse a nossa líder, não dá para a gente votar a favor. E não é porque nós somos contra tudo. Nós somos contra aquilo que a gente entende que não é bom para o Estado. E esse projeto, da forma como ele está, ele não está bom para o Estado, não está bom para as pessoas. E aí a gente precisa entender como é que o governador quer se relacionar com essa casa. Porque senão fica simples, né? Vai lá, a gente discute, a gente simplesmente obstrui e a gente não contribui. O parlamento não contribui dessa forma. O parlamento tem que contribuir absorvendo as ideias, né? Os projetos sendo absorvidos, as ideias de cada deputado e cada deputada aqui, que são inteligentíssimas, que podem e devem contribuir e querem contribuir. Mas o governador e o presidente que conduz essa casa, infelizmente, lamentavelmente, não entende assim. E é por isso que a gente tem divergências, vamos continuar debatendo, vamos continuar divergindo, com o objetivo de construir um projeto, né, melhor para o nosso Estado, para a população que tanto espera que a gente um dia cheguemos à universalização do saneamento básico. Tem tantos municípios que não têm tratamento de rede de esgoto. Tem tantas pessoas que moram ainda sem água potável no nosso estado, infelizmente. E nós não estamos falando do norte do nosso país, nós estamos falando do estado mais rico da federação. Eu mesmo conheço muitas famílias que ainda não têm rede de água na sua casa. Eu conheço inúmeras famílias, inúmeras comunidades, especialmente na periferia de São Paulo, que não têm ainda rede de esgoto, quiçá tratamento da rede. E aí, senhoras deputadas, senhores deputados, nós temos que nos debruçar nisso. Quando vem um projeto que determina que até 15 de julho nós temos que aprovar aqui, sob pena da União, fazer essa universalização, ou essa divisão, a criação dessas organizações, nós não podemos simplesmente, por conta da data, a gente aprovar de qualquer jeito, ou não, e perder a oportunidade da gente melhorar o projeto. Por isso eu disse no início da minha fala, ouvindo as explicações do secretário Marcos Penido, você votaria a favor, com certeza. Mas a gente sabe que não é daquele jeito, porque o projeto está aqui, está com a gente, está disponível aqui. A gente vê que o que é explicado, a forma como ele explica, não está claro nesse projeto.
Então, esse projeto não é um projeto bom, ao nosso ver, ao nosso entender. E é por isso, senhora deputada, senhores deputados, que nós queremos debater, nós queremos apresentar sugestões, nós queremos apresentar emendas, nós queremos discutir com o líder do governo, para que ele possa acatar algumas emendas que foram apresentadas, o substitutivo que foi apresentado pelos nossos colegas, porque senão não tem sentido o parlamento. Perde o espírito. Por que a gente tem que ficar aqui só gastando o nosso tempo e o tempo no parlamento para a gente simplesmente deixar correr o tempo e a gente depois ver que o projeto vai ser aprovado do jeito que está? Perde o sentido de ser parlamentar. Perde o sentido você poder querer discutir, querer apresentar sugestões e elas não serem sequer ouvidas, sequer acatadas, sequer apreciadas. Ou quando são apreciadas, se compromete que vão absorvê-las, que vão analisá-las, e depois não dá nenhum retorno. Infelizmente, tem acontecido isso aqui no nosso parlamento. Por isso, a gente tem que ter o nosso cuidado de apresentar nossas sugestões, né, sugestões para melhorar esse projeto, mas também ter o cuidado e o respeito do governo, o respeito da direção, para que a gente consiga, de fato, contribuir. Porque ninguém está aqui para obstruir por obstruir. Nenhuma deputada aqui está querendo ser oposição sistemática. A nossa oposição é por conta que nós não concordamos e divergimos de várias posições nesse projeto. Então, esse não é o primeiro projeto que a gente tem divergência, esse não é o primeiro projeto que a gente apresenta emendas, apresenta substitutivos, e eles são simplesmente ignorados. Então, senhor presidente, senhora deputada, senhor deputado, esse projeto precisa ser melhorado. E nós gostaríamos de votar a favor, mas não da forma como ele está. Da forma como ele está apresentado, e a gente não tem a expectativa, nem a clareza, nem o compromisso de que as emendas e os substitutivos serão acatados. Por isso, nós vamos votar provavelmente contrário a esse projeto, porque não há como concordar. Mas, senhor presidente, eu quero, para concluir o meu tempo, quero falar de um outro assunto que acho também pertinente. Nós estamos vivendo na América Latina, graças a Deus, conserto da bobagem que alguns países têm feito. Aconteceu na Argentina, graças a Deus, as pessoas elegeram lá o Alberto Fernandes, o presidente Alberto Fernandes, depois de um governo de direita, né, que prejudicou muito a vida daquele povo. Nós tivemos também na Bolívia, depois de um golpe contra os bolivianos, a recuperação e as pessoas acabaram elegendo o Luiz Arce lá, presidente daquele país. E nós estamos também prestes a eleger no Peru, e estou muito feliz com isso, né, um sindicalista, um esquerdista, contra a extrema-direita naquele país, que é o Fujimori da vida, né? Aquele pessoal que já governou o país, que se mergulharam em corrupção, e nós esperamos, para mim concluir, senhor presidente, nós esperamos que no Brasil também aconteça o mesmo. As pessoas podem errar, todos nós podemos errar. Agora, continuar no erro, sabendo o que está acontecendo, aí já é uma outra coisa, que eu não quero aqui nem citar. Então, esperamos que em breve, no nosso país, a gente também tenha a oportunidade de consertar o erro que as pessoas cometeram na última eleição, como foi feito nesses países que eu citei aqui, na Argentina, na Bolívia, no Peru, e esperamos que em 2022 seja no Brasil. Por isso, senhor presidente, concluo dizendo que nós não vamos votar a favor desse projeto 251, porque nós discordamos dele da forma como está proposto. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Jorge do Carmo. Dando sequência à discussão, o nobre deputado Carlos Gianazzi.
Deputado Carlos Janazzi, ausente. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra a deputada Mônica, da Mandata Ativista. Deputada Mônica. Deputada Mônica também ausente, dando sequência à lista de oradores inscritos. Com a palavra, o nobre deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, espero que a minha conexão se mantenha para que a gente possa discutir esse projeto. Já tivemos aqui a intervenção da professora Bebel, o deputado doutor Jorge, pelo PT, projeto que cria as unidades regionais de saneamento básico com vistas à uniformização do planejamento, da regulação e da fiscalização dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, PL 251 de 2001. Queria começar aqui a minha intervenção dizendo que esse projeto passou por várias audiências com o secretário Penido, muita gente participou, representantes da sociedade, parlamentares. Agora, o que eu queria pedir aqui para que a gente pudesse tentar avançar? Nós apresentamos um substitutivo, apresentamos emendas e é preciso que o governo, o líder do governo, possa sinalizar pelo acolhimento ou não das emendas para que a gente possa avançar. A Assembleia Legislativa não pode ser apenas um cartório para homologar os projetos do governo, o que vem acontecendo nos últimos projetos. É preciso que a gente avance propondo a aprovação de projetos com a contribuição do parlamento. Nós conseguimos fazer isso no início do ano, no projeto da vacina, por exemplo, mas não conseguimos fazer no projeto do turismo, como não conseguimos em outros projetos, o da fiscalização sanitária, e agora esse projeto que o governo tem pressa para aprovar em função da lei federal que estabeleceu o prazo para essa regionalização até 15 de julho. Então, nós temos aí um mês. O problema é que nós não temos, por parte do governo, recebido o sinal verde para as emendas. É esse tipo de coisa que nos preocupa e nos deixa numa situação muito ruim. Porque existem emendas importantes que podem contribuir para melhorar o projeto. Aliás, eu acho que era importante, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, semana passada, no mês do meio ambiente, e nós estamos vivendo uma crise hídrica que vai afetar muita gente, que vai afetar por conta do aumento da energia elétrica, por falta de água. E falta de água no estado de São Paulo é um problema crônico, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, nas regiões periféricas. Então é preciso que a gente aproveite para fazer um debate amplo, que possa, de fato, contribuir. E as emendas que foram apresentadas, elas têm muito esse perfil. Nós, substitutivo, assinado por mim, pelo deputado Maurici, aliás, o deputado Maurici apresentou, com coautoria do deputado Zé Américo, e desse deputado, que apresenta importantes melhorias, como a criação de sub-regiões que permite aproveitar melhor a contribuição dos comitês de bacias hidrográficas, democratiza as instâncias de participação ao propor paridade entre poder público e representações da sociedade civil e condiciona a adesão dos municípios à aprovação prévia nas câmaras municipais. Aliás, eixos que nós apresentamos no projeto de turismo e que, infelizmente, mesmo depois do debate, mesmo depois da conversa com o secretário, nós não tivemos a oportunidade de incorporar emendas nesse sentido. Queria aqui insistir com o deputado Camarinha. Deputado Camarinha, é importante as audiências públicas? Claro que as audiências são importantes. Agora, mais do que isso, é importante também que as emendas parlamentares possam ser apreciadas e incorporadas. Por isso eu queria fazer um apelo ao deputado Camarinha com a sua sensibilidade. Foram apresentadas 22 emendas. 22 emendas. Emendas que são de vários partidos, de vários parlamentares. Por que não é possível suspender esse debate, sentar com aqueles que apresentaram, com as lideranças dos partidos,
no meu caso com a professora Bebel, que é a líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para dialogar sobre emendas que possam ser incorporadas. Isso ajudaria muito. Isso poderia contribuir para que a gente tenha, por parte da Assembleia, um projeto melhorado. Até porque, nos debates, ficou muito claro quais são os problemas, os limites. Essa história das 4 regiões que foram apresentadas, áreas que não dialogam uma com as outras, com municípios do interior. É preciso avançar nesse debate. Agora, para isso, é preciso democratizar, é preciso envolver as câmaras municipais, é preciso que se coloque esse debate também nas cidades. É isso que o Partido dos Trabalhadores, o substitutivo do PT, apresentado pelos deputados Maurici, por mim e pelo Zé Américo, está propondo. Agora, eu queria ouvir o deputado Camarinha, queria saber se há, por parte dele, interesse de fazer um gesto, até para que a gente não vote contra, apenas para poder marcar uma posição, ou vote no nosso substitutivo, que também marca uma posição. Acho que há uma oportunidade única, deputado Camarinha, líder do governo, suspender a sessão, propor um diálogo com as lideranças e tentar apresentar emendas que possam contribuir para o projeto. Não é uma situação difícil, não é uma situação impossível. E nesse momento em que a gente vive uma crise hídrica no estado de São Paulo, talvez pior do que a que a gente viveu no governo Alckmin, nós podíamos fazer esse gesto de diálogo e de democratização do projeto. Isso é uma questão fundamental. E eu queria dizer mais. Primeiro que nós não somos contra a fortalecer a Sabesp. Nós somos contra essa ideia que desde o início do governo Dória vem sendo ventilada de concessão da Sabesp. O que, aliás, na minha opinião, é sempre um grande erro, porque é uma área importante, vital, nesse momento de pandemia, principalmente. Nós estamos, daqui a pouco, chegando a 500 mil óbitos, e aqui no estado de São Paulo não é diferente, e nós precisamos ter a água como um bem universal, em que as pessoas possam utilizar. E é fundamental que isso ocorra. Eu tive a oportunidade ontem de realizar um debate com 3 cônsules, o cônsul da Itália, o Filippo La Rosa, a cônsul da China, Chen Pendi, e o vice-cônsul da Suécia, o Peter Johans, para que a gente dialogasse sobre o oeste do estado, uma região em que os prefeitos de lá, em especial o prefeito Ed Thomas, falou: aqui nós temos muita água e muita terra, é onde nasce o estado, é onde é possível pensar o crescimento econômico, ligado à questão da água, que tem 2 grandes rios que banham aquela região, Rosana, o Pontal do Paranapanema. Então, é necessário, e eu vou insistir nessa tese, que o deputado Camarinha pudesse sinalizar para que os deputados, para que aqueles que têm emendas, que apresentaram o substitutivo, dialoguem através das suas lideranças uma proposta que inclua emendas para melhorar o projeto. Insisto, a Assembleia Legislativa tem um papel importante, que pode ser o de fato, melhorar projetos enviados pelo governador. Infelizmente, os 2 últimos, nós não vimos isso. Nós vimos o trator do governo de esgotar a discussão e de votar rapidamente para que pudesse ter a aprovação do projeto. Por isso eu quero fazer esse apelo. E queria ouvir do deputado Camarinha, como líder do governo, se há à disposição de suspender a sessão e de iniciar um debate sobre as emendas apresentadas. Eu tenho certeza que emendas importantes poderiam ser incorporadas e nós poderemos sair daqui com um projeto muito melhor do que ele chegou. Eu acho que é preciso fazer um registro aqui, eu já fiz em outros momentos, mas vou fazer. A Assembleia tem feito muitas audiências para discutir os projetos, é importante. Agora, é preciso mais do que a discussão política, é preciso que a gente incorpore emendas, modifique projetos para que eles saiam melhores do que eles chegaram. Infelizmente, a gente não tem visto isso. A gente tem visto o quê? O debate, a audiência, o secretário. Só que na hora de discutir com o secretário o que ele toparia incorporar, normalmente esse debate não existe, né? Eu vi como foi com o projeto do turismo, que nós discutimos, apresentamos sugestões, propostas, e aí termina a conversa, o secretário não participando do que seria possível incorporar.
porque não interessa. Então, assim, não precisava ter feito a discussão. Se for para votar o que veio, não me chame para fazer o debate, não me chame para audiência, porque não há disposição do governo para fazer gestos. Então, eu queria propor, de novo, deputado Camarinha, que eu tenho um respeito muito grande. Promover as audiências é parte do processo democrático e do debate e do diálogo. Agora, mais do que isso, é preciso incorporar as emendas. E eu acho que o senhor tem uma oportunidade única de abrir esse debate, de chamar os parlamentares. Porque se o senhor patrocinar esse debate, não de discussão, mas de incorporação de emendas, apresente quais são as emendas que o governo toparia incluir, agora com compromisso, não para vetar, para de fato incorporar e aprovar. É isso que modifica o projeto para melhor no processo legislativo. O que nós não podemos permitir mais é que projetos, não só como esse, como outros importantes, o do turismo, muitos prefeitos tinham interesse que se aprovasse, mesmo sem ter dinheiro, como não tem nesse. E, infelizmente, o governo não aceitou as emendas, não se dispôs ao diálogo. Então, eu queria insistir que é possível, eu acho que há tempo, nós não precisamos votar esse projeto hoje, nós podemos abrir o debate sobre as emendas, sobre o projeto e o que o governo, de fato, estaria disposto a incorporar nesse projeto. Eu acho que todo mundo ganha, o governo ganha, o líder do governo se mostra aberto ao diálogo e a Assembleia mostra a sua capacidade de produzir alterações importantes nesse projeto. Com todos os riscos e preocupações que já foram externadas nas várias audiências públicas realizadas pela Assembleia, com a participação do secretário Penido, que foi em todas, que se esforçou, que esclareceu. Agora, mais do que isso, deputado líder do governo, Camarinha, nós precisamos que haja uma sinalização do governo para que as nossas emendas, ou as emendas que o governo entendem que são importantes, possam ser incorporadas. Eu queria deixar aqui essa sugestão e dizer que nós vamos brigar para que o projeto desse jeito não seja aprovado, que se vote o projeto, o nosso substitutivo apresentado pelos deputados do PT, para que a gente possa ter um projeto melhor do que esse que o governo fez, que infelizmente não democratiza, não se preocupa em nenhum momento em respeitar os municípios e de entender as dificuldades existentes. Talvez a gente pudesse terminar a votação desse projeto com uma contribuição importante nesse momento em que se discute meio ambiente, em que pese todo o negacionismo do governo federal, com um ministro pendurado por investigações, que permite desmatamento ilegal, venda de madeira, que não se preocupa em disponibilizar o seu celular só depois de 19 dias. Aqui estava na hora da gente dar um exemplo para o Estado, para o país e para o mundo, da preocupação que a gente tem com a democratização desse debate, com a possibilidade de ouvir os prefeitos, as câmaras municipais, de democratizar um projeto que pode ser importante e que pode contribuir muito com o Estado de São Paulo e, quem sabe, com recursos para a infraestrutura nessa área tão importante do saneamento da água e também do tratamento de esgoto. Aliás, o que é fundamental nesse momento de pandemia. O que também poderia contribuir muito com a geração de empregos na área pública se tivéssemos investimentos importantes e que pudessem contribuir com o Estado e com o país, principalmente com o Estado nesse momento de desemprego, do aumento da miserabilidade, em que o governo do Estado não teve a sensibilidade de aprovar o auxílio emergencial que a gente propôs no Bolsa do Povo, que na realidade não mudou a vida do povo e poderia, porque nós poderíamos ter feito mais um gesto, disponibilizando um recurso, um auxílio emergencial para mais de 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo, mais de 1.600.000 famílias que poderiam ser beneficiadas, até porque o Estado tem recurso, terminou com um superávit de mais de 7 bilhões, sendo que metade desses recursos eles poderiam ser utilizados para abertura de crédito sem nenhum problema, o que poderia ser feito para o auxílio emergencial. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, o governo do Estado se mostrou insensível à situação de miséria, de pobreza
do seu povo. Infelizmente, é com muita tristeza que eu tenho que reconhecer isso e dizer que o governo não teve a sensibilidade e a Assembleia não teve a capacidade de unificar uma maioria para aprovar uma emenda nesse sentido. É uma pena e eu espero, termino com esse apelo, que o deputado Camarinha possa sugerir uma reunião com os líderes ainda hoje, ainda agora de manhã, suspendendo o debate, a discussão, para que a gente possa ter as emendas incorporadas, ter um projeto melhorado, e aí sim, uma votação mais tranquila, quem sabe com uma ampla maioria dos deputados. É isso, senhor presidente, eu não vou usar todo o meu tempo, porque eu espero que o deputado Camarinha se manifeste no chat, se há ou não a possibilidade de uma conversa sobre emendas que melhore esse projeto, até porque a Assembleia precisa mostrar a sua capacidade de produção e a sua preocupação com projetos importantes como esse. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigado, deputado Paulo Fiorino. Com a palavra, o nobre deputado Barros Munhoz. Porém, deputado Barros, gostaria de ter uma questão de ordem da líder do PT, a nossa deputada, a professora Bebel, com a palavra, para a questão de ordem. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, uns 15 minutos de suspensão dos trabalhos, enfim, para a gente reorganizar algumas discussões que estão sendo feitas aqui acerca deste PL, senhor presidente. Professora Bebel, deputada, antes, porém, tem uma comunicação do líder do governo, deputado Vinícius Camarinha. Presidente, o senhor me escuta? Escuto sim, deputado. Presidente, primeiro, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas, dizer que nós estamos dialogando na busca de um entendimento, presidente, e queria pedir a anuência de todos os líderes, se possível, como bem disse a nossa líder do PT, professora Bebel, suspendemos a sessão por 15 minutos, ver se conseguimos um entendimento amplo da casa no acolhimento de emendas e no aperfeiçoamento do projeto, senhor presidente. Bom, então, com a anuência do líder do governo, se consultasse a casa. Também com a anuência, se algum líder for contra a suspensão por 15 minutos, eu gostaria que se manifestasse no chat. Bom, não havendo líderes contrários à suspensão, esse presidente suspende a sessão por 15 minutos para depois retomarmos.